Revista Justiça. Entrevista. Vamos falar de um empate absoluto entre duas candidatas à vaga de estágio em Direito no município de Taquara, no Rio Grande do Sul. O TRT da 4ª Região promoveu então um sorteio público para a definição da ordem de classificação nesse processo seletivo. Vamos conversar sobre esse assunto agora com o Dr. Tiago Marques de Pádua Terra, advogado especialista em Direito Público. Dr. Tiago, seja bem-vindo à Rádio Justiça. Bom dia. Bom dia, Sérgio. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer falar novamente aqui na rádio. Doutor Tiago, é algo comum um empate entre candidatas a estágio de algum local assim? Porque estamos falando aqui de uma disputa bem acirrada, não é? Não é comum. É uma situação rara, situação excepcional, porque normalmente o edital prevê critérios de desempate, né? Normalmente são previstos mais de um critério de desempate. Então, esse edital ele já é pensado para que não haja um empate absoluto. Mas nesse caso, a gente está diante de uma situação rara, excepcional, em que as candidatas tinham inclusive a mesma idade, o mesmo horário de nascimento e realmente um empate absoluto em todos os critérios que eram previstos no edital. Pois é, ambas tiveram exatamente 29 pontos, com desempenho idêntico nas provas de língua portuguesa, 20 pontos, informática 9, além de terem nascido, como o senhor já disse, na mesma data, 18 de julho de 2004 e no mesmo horário, sem conseguir aplicar os critérios então de desempate que estavam previstos no edital. A organização recorreu a um sorteio como forma de garantir os princípios da publicidade, transparência e isonomia, doutor Tiago. Exatamente. Então, como foram exauridos todos os critérios de desempate previstos no edital, a organização do processo seletivo de estágio decidiu por realizar um sorteio. Então, foi a maneira mais justa, né, mais transparente, mais impessoal de realizar esse desempate, já que todos os critérios estavam empatados. O sorteio é uma forma já utilizada em outras, em alguns editais prevêem o sorteio como forma de desempate absoluto, que não era o caso, mas isso já é utilizado em alguns processos seletivos, alguns editais, inclusive no meio das licitações, há normativas que prevêem também o sorteio como forma de desempate para processos seletivos de licitação. Então, é uma forma utilizada pela administração pública, e então, na minha visão, foi uma forma acertada de resolver essa situação muito excepcional, né? É difícil a gente ver um empate tão acirrado como esse. E o nosso ouvinte deve estar curioso. Como é que foi feito, então, esse sorteio, doutor Tiago? Bom, Foi feito um edital de sorteio, então esse sorteio foi feito com regras, ele foi feito de forma pública, né, de forma impessoal, para garantir que os princípios fossem seguidos, e então foi permitido que as pessoas assistissem esse sorteio, as candidatas. Então foi um sorteio feito de forma transparente e observando ali os princípios da impessoalidade, da publicidade, da transparência. Foi feito um edital para criar regras para esse sorteio, então ele não foi feito de forma não transparente. Isso que é interessante, porque ele foi a forma que eles encontraram para desempatar, mas que o sorteio também foi feito com regras e etc. Explicando também para o nosso ouvinte, então, os nomes de cada candidata, das duas candidatas, cada um foi colocado dentro de um envelope opaco, depositado numa urna, e aí o sorteio foi feito. O primeiro definiu a melhor colocação e o outro a segunda colocação, foi isso? Exato. E o que prevê a legislação, doutor Tiago, sobre esses critérios de desempate em concursos e processos seletivos públicos? O sorteio, como foi feito, é uma prática aceitável ou existe até alguma outra recomendação ou restrição quanto ao sorteio? Bom, normalmente o último critério que se utiliza em concursos públicos é a idade. Se o empate em todos os critérios técnicos, né, pontuação de provas, títulos, pontuação numa prova específica, se há esse empate, normalmente o que se usa é o critério da idade. Então, se desempata pelo critério de
Idade. Da data de nascimento, idade, exatamente. Então, esse é o critério que normalmente se utiliza. Agora, é muito difícil que aconteça um empate absoluto dessa forma, né? Que a pessoa nasceu no mesmo horário. Isso é uma situação muito excepcional. Então, dificilmente vai chegar à necessidade de um sorteio, mas existem alguns processos seletivos, alguns editais, que prevêem sim o sorteio como forma de desempate absoluto. Então, não é uma forma, normalmente não se chega a essa parte, mas é possível que esteja previsto, mas normalmente o critério utilizado é a idade. Muito bem, doutor Tiago. E hoje, já que estamos falando de concurso público, hoje os editais têm que vir com tudo isso muito bem definido? Ou se não conter isso, pode ser até, em caso de um empate, ser questionado judicialmente? Com certeza. Acho que esse caso, né, que se tornou público e viralizou na internet, etc., ele pode servir como, né, ajuda para que os próximos editais prevejam mais ainda critérios além da idade, para evitar esse tipo de situação. Porque, sim, um candidato que se sinta lesado pode até acionar a justiça, porque o edital é a lei do processo seletivo, é a lei do certame, é a lei do concurso. Né? Existe esse entendimento hoje na jurisprudência. Então, você adotar um critério que vai além do edital pode, sim, causar um sentimento de dano, né? Um sentimento de prejuízo ao candidato que, no final, após o sorteio, ficar na colocação pior. Então, ele pode se sentir lesado, já que não estava previsto no edital, pode impugnar, então pode causar uma dor de cabeça para o órgão que está promovendo aquele edital, aquele processo seletivo. Então, acho que serve de lição para que os editais possam prever ainda mais critérios ou ainda mais formas específicas, né, previstas expressamente no edital para evitar esse tipo de situação, evitar que medidas precisem serem tomadas fora do que está previsto no texto do edital. Falamos aqui da questão do sorteio, que é o último caso ali, no caso de um empate. Outros critérios podem ser adotados, como, por exemplo, se a pessoa é uma pessoa com deficiência, se é um doador de sangue, ou algo parecido, doutor Tiago? Bom, esse critério pode ser, sim, adotado, porém, ele tem que estar previsto no edital, né? Ele tem que estar previsto no edital. A comissão, ela poderia, no caso de um empate absoluto, definir esse critério, porém, acredito que haveria maior chance de um possível questionamento judicial ante a ausência de previsão. A questão do sorteio é mesmo a sorte, né? É feito ali de forma pública e é sorteado sem menor critério objetivo. Então, acredito que haveria uma menor chance de uma impugnação, de um candidato se sentir lesado. Mas sim, esses critérios poderiam ser utilizados, porém, é preferível que haja previsão no edital, né? Previsão expressa. Doutor Tiago, já que estamos falando dos concursos públicos, o que mais vem gerando demanda judicial sobre os editais de concursos públicos e que o senhor atua? Bom, hoje em dia a gente tem muitas questões relacionadas a cotas, né, bancas de heteroidentificação. Então, há uma certa problemática em relação a julgamento de banca de heteroidentificação, que julgar o candidato se ele tem direito à vaga de cotas ou não. Isso é uma questão que a gente enfrenta bastante em editais de concurso público, porque há uma dificuldade de estabelecer critérios objetivos, né, para definir se a pessoa é negra, parda, se ela faz direito ali àquela vaga de cotas. Então, é uma questão hoje que a gente enfrenta bastante no judiciário, e o judiciário sofre uma dificuldade também de julgar essas questões, porque até mesmo pela essa falta de critérios objetivos. Então, é difícil você anular uma decisão de uma banca, mas às vezes há casos que a pessoa claramente foi injustiçada, então a gente precisa achar ali critérios, por exemplo, que ela passou em um outro concurso, tem um documento público que ela consta como negra, há também alguns laudos científicos que podem ser elaborados. Então é uma questão hoje que, em termos de concurso público, há bastante judicialização, e acredito que melhoras legislativas poderiam ajudar a diminuir esses conflitos. Já que estamos falando desse ponto, né? A autodeclaração do candidato não está sendo suficiente então, doutor? Não, porque
além da autodeclaração, há um julgamento, né, pela banca. A banca de heteroidentificação, ela é uma banca feita pelo edital. O edital prevê a formação dessa banca, ela é feita por pessoas ali do órgão e de outras entidades, e essas bancas julgam, né, se o candidato realmente faz parte daquele grupo de cotistas, pessoas negras, pessoas pardas. Então, essas bancas vão julgar, elas vão muitas vezes indeferir a candidatura daquele candidato, dizer que ele não tem direito a cotas. Então, além da autodeclaração, há esse julgamento. E muitas das vezes os candidatos se sentem prejudicados, se sentem injustiçados, porque eles acreditam, né, que fazem parte daquele grupo, mas mas na verdade tem o indeferimento. E o Brasil é um país muito diverso, né? A gente tem diversos tons de pele, diversos fenótipos, diversas características físicas, então há essa problematização. E um outro ponto que deve dar muita demanda também são os candidatos reprovados no teste de aptidão física, né, doutor Tiago? Sim, com certeza. Isso também é um ponto que causa bastante judicialização, e a gente enfrenta dificuldade em relação a provas, né? Como provar que realmente aquela prova de aptidão física foi computada de forma incorreta. Hoje em dia a gente tem muitas provas que são filmadas, né? Então isso facilita, mas há uma dificuldade em relação ao contexto probatório. Muitas vezes o candidato se sente lesado, mas aí são critérios técnicos, né, critérios físicos ali que são definidos no edital, mas às vezes a questão de tempo, de segundos, é uma matéria também que causa bastante judicialização em concursos públicos. E eu acredito que, assim como a gente discutiu no início, né, um edital que preveja muitos critérios objetivos, formas de desempate, formas de resolução de conflitos, para não causar nenhum tipo de dúvida. O edital, claro, é a chave para a gente diminuir conflitos, litígios na justiça. Até mesmo nessa questão do teste de aptidão física. Um edital que preveja critérios claros, não obscuros, ele ajudaria muito a evitar que candidatos se sentissem lesados e judicializassem. Conversamos na Rádio Justiça com o Dr. Tiago Marques de Padoa-Terra, advogado especialista em direito público. Ele comentou a decisão do TRT da 4ª Região, que houve um empate absoluto entre duas candidatas a uma vaga de estágio em direito no município de Taquara, no Rio Grande do Sul, e o TRT da 4ª Região, então, promoveu um sorteio público para a definição da ordem de classificação no processo seletivo. Dr. Tiago, muito obrigado pela atenção com a Rádio Justiça. Até uma próxima. Eu que agradeço, foi um prazer. Até a próxima.